Então, olha só, semana passada nós começamos, o nosso trabalho com os hábitos de liderança para o reino. Mostrei para vocês que esse trabalho foi baseado no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e caminhei com vocês até uma certa parte. Da semana passada para cá, eu já fiz algumas alterações, Deus veio me dando algumas direções muito específicas quanto a esse trabalho. Então, eu vou passar muito rapidamente por ele, novamente. Acho que a Soninha chegou depois também, na aula passada. Então, eu vou dar uma passadinha rápida por algumas coisas aqui, tá? Nós conversamos sobre paradigmas. Nós vimos que paradigma, ainda coloquei ali agora, são referências, diretrizes, parâmetros. Um paradigma é uma forma pela qual nós vemos, entre aspas, pela qual percebemos a Deus, a nós mesmos, ao próximo, às circunstâncias e ao mundo. E aí eu coloquei agora como referência, eu não vou ler não, a gente vai só passar por aí, Números 13, do 30 ao 33, é aquela passagem que Josué, Deus deu a direção para que Moisés enviasse os espias, e dentre eles Josué e Calebe, e aí quando eles voltam, os homens que está, exceto Josué e Calebe, os outros líderes das tribos de Israel, disseram que nós éramos para eles como que gafanhotos, e era assim que eles nos viam. Então, isso aí é um paradigma. Na verdade, era um paradigma tão forte entre eles que eles se viam como gafanhotos e entendiam que os habitantes lá da terra de Canaã também os viam da mesma maneira. Então, só para a gente ver o quanto um paradigma determina tanta coisa na nossa vida. E se a gente parar para pensar dos 12 espias, a gente sabe o nome de Josué e Calebe, a Bíblia lista os 12, mas a gente só guarda Josué e Calebe, a gente não lembra o nome dos 10. Quer dizer, os 10 que morderam boca, que ficaram pelo caminho, a gente não lembra mais deles, eles não fizeram diferença na história. Então, olha quanto que um paradigma errado pode ser paralisante na nossa vida, a ponto da gente não conseguir cumprir o nosso propósito. Por que eu falo da gente não conseguir cumprir? Porque eu entendo que esses homens que foram citados na Bíblia, mas que a gente não se recorda deles, porque eles não conseguiram cumprir o propósito deles. A gente pega aquela passagem, que eu já nem sei, eu sempre confundo as Madalenas, mas que de uma mulher, vamos colocar assim, que derramou óleo aos pés de Jesus, que Jesus disse que enquanto onde o evangelho fosse ensinado, aquela mulher seria lembrada. E ela não fez nada, ela não teve nenhuma missão, ela simplesmente seguiu o que o coração dela pediu para ela fazer, e ela é lembrada até hoje. E aqui, isso aqui é uma coisa nova, mas que eu quero trabalhar com vocês, tá? Isso eu coloquei novo. Qual é o paradigma que o cristão deve ter, tá? Eu troquei as palavras, lá estava ver, fazer e obter, e aqui eu coloquei crer, fazer e viver. Teoricamente, aquilo que eu creio vai determinar as minhas ações, e as minhas ações vão determinar o que eu vou viver. Mas não basta crer, porque muita gente crê que é filho de Deus, crê que é imagem e semelhança de Deus, crê na Bíblia de cabo a rabo, mas não vive. Por que não vive? Porque não entende. Então, é extremamente importante, quando eu chamo de entender, eu estou indo do entendimento no nível de consciência. É extremamente importante que o meu entendimento da palavra, ele seja de uma tal forma, eu vou saber se eu verdadeiramente entendo o que a palavra diz a meu respeito, se eu consigo fazer aquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Então, se a palavra diz, por exemplo, que eu tenho que resistir ao diabo e ele fugirá de mim, se o diabo não está fugindo de mim, é porque eu não estou resistindo a ele. Então, se eu não estou vivendo o que a Bíblia diz, por exemplo, que é que o diabo vai fugir de mim, é porque eu não estou fazendo o que a Bíblia diz para eu fazer.
E por que eu não estou fazendo? Porque eu não entendi o significado daquilo. Ainda que eu creia, eu não consegui entender. Eu só vou conseguir colocar em prática quando aquilo realmente, quando eu tiver uma consciência total daquilo. Então, a partir do momento em que eu entendo, eu faço. Agora, eu faço de que maneira? Em ações de graças. Aí entra a questão da gratidão. Eu vou passar a fazer, crendo que eu já recebi e por isso eu já posso ser grata. Então, se eu creio, entendo, pratico e agradeço, eu vivo. E cada experiência que eu tenho, cada vez que eu consigo realmente viver aquilo que estava lá na Bíblia, isso fortalece a minha fé. E isso me coloca de novo no mesmo lugar. Eu vou continuar a crer, eu vou buscar cada vez mais entendimento. O meu povo sofre, né? Porque não tem entendimento, porque não examina as Escrituras, então o entendimento está no exame das Escrituras. Eu só posso fazer aquilo que está nas Escrituras se eu entender, se eu examinar aquilo que está nas Escrituras, para que eu possa viver aquilo. Então, o nosso paradigma do cristão tem que ser esse. Ele é mais complexo do que o paradigma humano. Nas coisas aqui, nas coisas naturais, tá, eu mudo a minha forma de olhar para certa coisa, eu me exercito naquilo e beleza, aquilo já vai começar a fazer sentido, porque é num plano mais raso, porque é o plano natural. Mas no mundo espiritual, e eu cada vez mais tenho maior convicção de que o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo natural que a gente vive. Há mais coisas acontecendo no mundo espiritual do que no mundo natural. A gente precisa trazer sempre isso à memória, para a gente estar sempre se posicionando no mundo espiritual antes da gente se posicionar no mundo natural. Então, não adianta tomar uma decisão para quem é cristão, para quem é filho. Para quem não é, aí eu não vou me meter. Mas para quem é filho, se você realmente saiu, né, do império das trevas e agora você vive no reino de luz, então eu preciso me submeter às leis do reino. A vantagem é que as leis do reino são sempre para o meu bem, mas não quer dizer que elas são fáceis de serem cumpridas, de serem exercidas. Aí nós passamos por aqui, eu dei só uma agilizada aqui, uma pequena modificação nesse modelo que eu fiz, mas nós vimos que no início da nossa história, nós vivemos muito num momento de condição, nós temos uma mente muito condicionada, nós somos muito condicionados pelas circunstâncias. Então, eu não faço esse curso porque eu não tenho dinheiro. A minha condição financeira não permite. Quantas vezes a gente já deixou de fazer alguma coisa porque a gente acreditou que a nossa condição não permitia que a gente vivesse alguma coisa. E aí, hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento dos 3 hábitos que vão nos tirar do lugar de condição para nos levar ao lugar de decisão. Ou pelo menos para nos manter no lugar de decisão. A gente já vai ficar ligado quando alguma coisa na nossa vida começar a ter mais, a gente vê que a gente está se comportando mais com uma mente condicionada. Como que eu faço? Né? Quais são os hábitos que eu preciso desenvolver para sair desse condicionamento, ainda que seja temporariamente? Depois, numa próxima, a gente vai ver quais são os hábitos que vão nos tirar do paradigma de decisão e nos levar para viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Porque quando eu chego no paradigma de decisão, quando eu entendo que eu sou responsável, se eu não ficar muito esperta, eu vou me tornar independente de Deus também. Porque como eu me torno independente das coisas naturais, se eu não ficar ligada, eu acabo achando que sou eu. Eu acabo querendo fazer na força do meu próprio braço. Aí eu tiro o Espírito Santo da jogada. Aí eu tiro Deus da jogada, porque sou eu o que faço. Então a gente tem que ficar, né, tem que entender como é que eu vou transicionar. E eu não posso permanecer
no paradigma de decisão. O que Deus tem para a gente não é no paradigma de decisão. O que Deus tem para a gente é a plenitude de todas as coisas. Decisão é bom? Sim, mas a plenitude é ótima. Para que eu vou viver o bom se Deus tem o ótimo para mim? Então, isso a gente viu sobre filhos maduros, né? Filhos imaturos. Aí nós vimos também que em Hebreus 5, do versículo 11 ao versículo 13, fala muito sobre as pessoas que vivem no estágio de condição. Quais são as características da pessoa que vive nesse estágio de condição? Ela tem indisposição espiritual, ela é raquítica, ela sofre de nanismo espiritual, ela não cresce na fé, ela não cresce nas coisas espirituais. Ela continua tendo as mesmas perebas espirituais, está há 20 anos na igreja e passa pelas mesmas coisas. Ah, porque a minha mãe, ah, porque o meu marido, ah, porque o meu filho, ah, porque o meu chefe, não sai daquilo. Até problema, a gente tem que ter problema diferente. Outra característica, infantilidade espiritual e inexperiência na palavra. Isso a gente já viu em aulas passadas, tá? Eu só modifiquei um pouquinho o design, mas essa informação já foi trazida para a gente. Vimos que quando a pessoa vive num comportamento de condição, ela ignora o espaço que existe entre o estímulo e a resposta. Ela é uma pessoa reativa, tá? Então, as pessoas, quando têm uma mente condicionada, elas são pessoas que são guiadas pela reatividade, pelo seu instinto. É igual um gato. Você pisa no rabo do gato, o gato te arranha. Você dá um susto no gato, o gato pula. E se der tempo, ele pula de volta em você depois para poder se vingar. Então, a gente, quando tem uma mente condicionada, quando tem uma mente alienada, a gente abre mão da nossa escolha porque a gente é vítima das circunstâncias. Então, nós nos tornamos pessoas reativas. Hoje eu vou passar um vídeo. Oi? Eu era essa pessoa, mas eu não conseguia enxergar. Para mim, era o normal. Exatamente. Aí eu fiz sessão de coach e eu consegui perceber. Porque o olhar estava fora, né, Soninha? Eu não conseguia. Eu era isso e eu era outra coisa. Eu julgava tudo. Crítica. Ué. É a mesma coisa. Porque como eu não faço, eu critico quem faz. Quem ele pensa que é para fazer? O que ele está pensando? Está achando que está fazendo coisa direito? Está louco. Aí, ó, desce a ripa. Eu Quando não eu fiquei consigo. com vergonha. Quando eu descobri, eu fiquei com vergonha. Dá vontade da gente voltar pedindo perdão para todo mundo, né? E eu disse, meu Deus, eu vivi a vida toda nisso e achava que todo mundo era errado e eu era certa. Exatamente. E, Soninha, vou te falar, o que tem de gente vivendo dessa forma é inexplicável. E não tem Mas jeito. é uma cegueira de verdade. É. E é o que você está falando. Só quando você vê. O outro não te convence, não tem jeito. É você que tem que abrir os olhos e enxergar isso. Eu assim dizia, não está vendo que eu estou certa? E eu estava errada. É brincadeira, gente. Mas é isso mesmo que a gente faz. Aí eu passei essas tarefinhas aqui, ó. Pense, acho que eu vou pôr aqui embaixo. Pense num momento de mudança de paradigma em sua vida. Um momento em que você mudou a forma de pensar a respeito de alguma coisa. Aí, só para a gente trazer clareza a isso, que acontecimento ocasionou essa mudança? Sei lá, morreu alguém, sei lá, foi Covid, eu sofri um acidente, eu fui mandada embora, eu terminei um relacionamento, ou alguém terminou um relacionamento comigo. E aí a ficha caiu. O que você aprendeu nessa experiência que ocasionou essa mudança?
que aconteceu ali, né, que mudou a sua forma de ver, mudou o seu paradigma. E aí, como que essa mudança de paradigma afetou o seu comportamento? Quem você passou, o que você passou a fazer diferente depois dessa mudança? Eu deixei essas 3 perguntas para vocês na aula passada. Alguém fez? Alguém quer comentar? Lembrou de alguma coisa? Esclareceu alguma coisa? Se não, sem problema, meninas. Não, então vamos embora. E Ô, aqui Cissa, hoje... Oi. eu quero dizer assim, eu me aborrecia fácil, eu me irritava fácil, e eu achava que eu estava sempre certa, tudinho. Aí chegou um momento que eu disse assim, que pô, como é que eu estou tão certa e a maioria não concorda? Mas o que te fez olhar para isso, Soninha? Os acontecimentos diários no meu trabalho, na minha vida. Era tanta coisa que Porque não teve como não eu ver, tinha né? as melhores das intenções, mas não dava certo. Entendi. E aí... Eu queria... Aí eu fui para uma sessão de coach, foi quando eu abri os olhos, que era eu quem estava errada. E como que essa mudança afetou seu comportamento? Olha, afetou, como é que diz? De uma forma que eu nem acreditei. Assim, eu consegui enxergar rápido que era eu que estava errada. E as E pessoas no seu trabalho, as não, pessoas na sua família, as o que elas pessoas... falaram? Não, ninguém falava, porque primeiro as pessoas tinham medo de mim, porque tudo eu retrucava, tudo eu respondia. Aí hoje elas me veem com outros olhos, mas é difícil você chegar a isso, porque assim, eu tenho que engolir muita coisa, eu precisei engolir muita coisa para chegar onde eu estou. E ainda estou passando por esse processo. Ah, isso aí é para sempre, né? Graças a Deus. Porque a pessoa me enxerga antes da reativa, né? Sim. Hoje eu sou mansa. É lindo, né? Exatamente. A proatividade é mansidão também, né? Realmente a gente se torna manso. Sou mansa e compreendo. E como, assim, está tudo bem. O que eu escutar, está tudo bem. Eu não gero mais expectativa, eu não me frustro mais, eu não espero nada de ninguém, o que vier é lucro. Eu não me aborreço mais. Entendi. Paulinha, você falou que queria falar. Comigo foi com relação à política. Quando eu conheci o meu esposo, ele já era envolvido com a política, mas eu tinha repulsa, eu não suportava nem ouvir falar de política. E eu não conhecia Jesus também. Então, eu tive a oportunidade de, há 3 anos e pouco, conhecer Jesus e ele participar de uma nova campanha eleitoral. E isso, para mim, mudou completamente a minha visão, a minha maneira de olhar para as pessoas. Antes eu olhava, nas primeiras eleições que ele participou, como um cargo, que eu ia ser a primeira-dama, como algo desse mundo. E depois que eu conhecia Jesus, Deus tocou muito no meu coração como uma obra social, que é exatamente o que uma primeira-dama deve exercer, o seu papel social, mas não pensando no nome, nos status, e sim em prol do reino, como eu poderia na autoridade que isso te dá, né? Exatamente, como isso eu poderia estar... E deu a oportunidade, não foi nem para com os resultados, porque ele não foi eleito. Por 22 votos ele não foi eleito. O que eu enxerguei com tudo isso?
as pessoas puderam conhecer um pouco mais de quem realmente era a Paula, porque a Paula era vista como arrogante, como a patricinha, como aquela pessoa, assim, horrorosa. E nesta campanha, eu ouvi muitas pessoas, até pessoas que participaram de dentro da campanha, dizer, meu Deus, como você mudou. Você não é mais a pessoa que eu conheci. Então, eu creio que Deus trouxe essa campanha eleitoral para que as pessoas pudessem conhecer quem era a Paula através dos olhos de Cristo. E também uma pessoa te que dar realmente ele oportunidade transformou. dessa Paula ser vista. Exatamente, porque antes eu era vista como a Paula, esposa dele, né? Sim. Hoje não. Hoje realmente puderam ver o coração de que Deus fez, porque foi realmente, só falo para você que foi mesmo a mão de Deus, porque não é, como a Soninha estava falando, né? Eu ainda tenho essa mania, essa maneira de ser grossa, de responder, e faz alguns dias que Deus tocou no meu coração para eu fazer um voto de silêncio. Independente do que venha me ocorrer, me acontecer, ele só pediu para eu ficar em silêncio, porque eu sou muito aquele, deu, levou, toma cada lá e vamos que... Então ele pediu para eu começar a ficar em silêncio e entender o que isso me traz e me causa, o que o de fora faz para mim, por que eu tenho vontade de agir de tal forma. Tem um livro chamado Reino de Ponta Cabeça, em que ele aborda o Sermão da Montanha, e ele mostra que o Sermão da Montanha ele foi ao mesmo tempo um discurso, ele aborda um discurso político, que ele fala que Jesus falou de alimento, eu sei que ele aponta, eu não estou conseguindo lembrar agora de imediato, e às vezes a gente acha que, não, política é sórdido, política é isso, mas, gente, tudo é política. Tudo é política. O tempo inteiro a gente está imerso em situações políticas. O que acontece é que nós aprendemos errado a respeito de política. A maneira da qual você olha, a maneira da qual você enxerga, que na verdade é o paradigma que nos fizeram entender a política de uma maneira roubalheira, de uma maneira... Só que o que eu sentia muito no meu coração? Que se a gente quer acabar com isso, tem que ter um começo. E eu dizia, eis-me aqui, Pai, se for para começar por nós, que o Senhor possa tocar, então. Então, eu entreguei nas mãos de Deus, só que nós não estávamos preparados ainda. Uhum. E eu tenho sentido muito no meu coração, ele me chamando novamente para isso. Ele está dizendo assim para mim, filha, eu estou te dando e você precisa saber como fazer. Aproveita que as pessoas te veem assim e vai até os meus. Então, está me chamando para uma estratégia. E, rapidamente, para não tomar aqui, sobre o que você já sabe sobre modeladas. E aí eu vou dizer para você como que nada é por acaso e Deus já havia escrito tudo, né? Modeladas vai acontecer em Brasília. E ele foi eleito agora a presidente do Comitê de Bacias. Eu estava paralisada no sentido de que, ele quer ir para me controlar, para me vigiar, para isso e para aquilo, né? Uhum. Quando, na verdade, ele vai aproveitar para fazer as coisas políticas sobre o Comitê de Bacias Hidrográficas que está precisando aqui para a cidade. Agora que ele é presidente, ele vai até lá tem um local que chama Ana, que é sobre as águas lá em Brasília. Uhum. Então você pensa, Deus já vê ele como alguém e já tinha preparado esse tempo para ele, no que ele gosta, e eu me preparando para o momento espiritual. E é interessante, ou seja, porque é como assim, Deus está chamando vocês para viver agora o que é sonho de vocês para viver depois. Então, se eu já sei... E eu estava paralisada no sentido de que eu tinha que ir com as mulheres, sozinha e presa numa amiga, quando de repente Deus falou, não, você vai com quem é um contigo, uma só carne, é com seu esposo. Foi assim, nossa, foi algo muito tremendo mesmo essa semana, quando eu me posicionei no jejum, na escuta. Porque isso é uma história, gente, que eu e a Paula, a gente já vem compartilhando isso há muito tempo.
Então, eu entendo claramente do que ela está falando por causa disso, tá? Mas serve exatamente como exemplo do que a gente está dizendo aqui. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês os 3 estágios. Aí, de lá para cá, Deus me deu essa direção. Hoje a gente reviu estágio de condição, e agora eu vou trabalhar com vocês, se der tempo na aula de hoje, os 3 hábitos que me tiram do estágio de condição para me levar ao estágio de decisão, tá? Então, o primeiro desses hábitos, o hábito 1, lá no livro do Stephen Covey, seja proativo. E a direção que Deus trouxe para mim foi essa, seja um mordomo. E aí, se você tiver Bíblia, eu vou pedir para você abrir ali, ó, em Mateus 24:15. Tá errado. Espera aí. Não é 15, não. Espera aí que eu vou achar aqui. É até bom que eu vou arrumar isso aí depois. Para mim estava certo. E olha que eu conferi outro dia, hein? Deixa eu ver aqui. Fala baixo. Mateus 3 servos. Mateus 25:14. Eu inverti a ordem dos números ali. Mateus 25:14. A parábola dos 3 servos. Então, ó, o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, então talento aqui é uma moeda, tá? Espera aí, só um pouquinho. Eu estava tentando colocar... Não estou conseguindo mutar, não. Mas tudo bem. Talento aqui é uma moeda. A gente pode pensar em talento como talento natural, dom? Também é possível, mas ela fala inicialmente de moeda. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas, o Paulinho, eu acho que seu áudio está aberto, você fecha para mim? Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro. Eu já li numa outra versão que sobre os 2 primeiros disse que eles imediatamente produziram, multiplicaram, começaram a trabalhar para multiplicar aqueles talentos. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem conta de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse, muito bom, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse, o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse, eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou, tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas
Ao que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Meninas, o que tem aqui? Muita informação. Primeiro, seja o mordomo. O que é mordomia? Biblicamente falando, tá? O princípio de mordomia na Bíblia, ele diz respeito à administração daquilo que o Senhor nos dá, seja coisas naturais ou coisas espirituais. Se a gente vem, né, para o nosso cotidiano, qual é o papel do mordomo? O mordomo, ele administra toda a casa do senhor daquela casa. Né? Depois, o senhor, quem manda é o mordomo. Ele administra os empregados, ele administra, acredito que até dinheiro para suprir aquela casa. Né? Então, o papel dele é exatamente isso, de administrar. E neste caso aqui, o senhor vai viajar e ele volta e ele quer saber o que você fez com o que eu deixei sob sua responsabilidade. Como você exerceu a mordomia. E nós sabemos que Jesus vai voltar. Nós sabemos que Jesus é este homem que saiu para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus servos, os seus discípulos, os seus apóstolos, hoje nós, né? E confiou a eles, de acordo com a capacidade de cada um determinado valor para que eles multiplicassem. Então, primeiro princípio que eu preciso desenvolver para que eu saia da situação de condição é a autorresponsabilidade. Eu sou responsável por tudo aquilo que me é dado, inclusive pelas coisas que Deus me dá, tanto naturais quanto espirituais. Então, se Deus me deu uma família, eu sou responsável por essa família. Se Deus me deu um emprego, eu sou responsável pela manutenção, pelo exercício com excelência nesse emprego. Quais são os paradigmas que eu preciso desenvolver nesse momento para que eu possa realmente, né, viver o princípio da mordomia? Está escrito ali, ó. Eu sou responsável, eu tenho escolha, eu tenho iniciativa, eu posso criar opções e eu não dependo das circunstâncias. Olha que interessante, esse servo que escondeu o talento, que enterrou o talento, olha que coisa interessante. O servo que havia, por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Então, qual é o paradigma que esse homem tinha a respeito do seu Senhor? Que ele é severo, colhe onde não planta, ajunta onde não semeou. Então, ele tinha um péssimo paradigma, uma péssima visão a respeito desse homem. Acontece que, mesmo sabendo quem esse homem era, mesmo tendo esse paradigma, ele não fez o que tinha que ser feito. Porque se eu estou trabalhando para uma pessoa que eu considero praticamente cruel, o mínimo que eu vou fazer é guardar aquilo que aquela pessoa deixa comigo. Então, eu vou lá e, pelo menos, coloco no banco, num lugar seguro. Mas não, ele enterrou. Qualquer um poderia ter desenterrado, poderia ter roubado aquilo. Ele poderia não ter nenhum para devolver quando aquele homem voltou. Então, primeira coisa que, muitas vezes, a gente sabe como as coisas são, e mesmo sabendo como as coisas são, a gente não faz o que tem que ser feito. A gente sabe a vontade de Deus para a nossa vida, e mesmo sabendo qual é essa vontade, a gente não faz o que tem que ser feito. Então, é a primeira atitude que a gente precisa se preocupar em desenvolver para que a gente possa viver o céu na terra, é essa. Eu sou responsável por aquilo que me deu, que Deus me deu. Deus me deu capacidades, habilidades, eu tenho iniciativa, eu tenho escolha, eu posso criar opções para viver o que Deus me deu para viver. Porque quando Deus me dá uma palavra, Ele não me fala como. Mas, com certeza, Ele já me deu ferramentas
para que esse como possa acontecer. Eu não dependo de circunstâncias, eu não dependo da condição à minha volta. Então, o primeiro entendimento que eu tenho que ter para sair do meu estágio de condição é esse. Eu compartilhando e colocando em prática os meus talentos com filhos e marido, com certeza que você está multiplicando, Débora. Esse aí é, como é que a gente fala? Essa é a sua seara, Débora. Sabe, a gente não sabe. Eu já falei algumas coisas disso para você. Eu tenho muito claro no meu coração que Deus chamou você para cuidar da tua casa. Porque é como, vamos botar assim, Davi. Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Essa construção ia ficar para o filho. Então, havia planos de Deus para o filho. Assim como eu vejo que Deus tem planos para os seus filhos. Só que os planos de Deus para os seus filhos precisam do que você está fazendo hoje para que eles possam viver. Eu tenho isso muito claro e glória a Deus porque você também tem isso. Né? Porque às vezes a gente fica ouvindo o que o mundo fala a respeito das mulheres e a gente acha que a gente tem que ser como as mulheres do mundo. Quando, na verdade, eu tenho que ser como eu sou. Se eu for, se Deus me fez semelhante às mulheres do mundo, que conseguem desenvolver projetos, que conseguem fazer... Ok, ele me chamou para fazer isso. Mas não quer dizer que ele tenha feito isso com todas as pessoas. Em 1 Pedro 4,10, ali ao lado, Deus concedeu um dom a cada um de vocês e vocês devem usá-los para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Então, aquilo que Deus me dá é para que eu sirva ao outro, não é para que eu sirva a mim mesmo. Gálatas 6,9, portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. É para ir até o fim. Deus não gosta de projeto aberto. É início, meio e fim. É para fechar o ciclo. Não é para largar as coisas pela metade. Então, se você tem o hábito, né, negativo, digamos assim, se é comum acontecer com você não conseguir terminar os seus projetos, pega esse versículo, Gálatas 6,9, escreve, declara: eu não canso de fazer o bem no momento certo. Eu terei uma colheita de bênçãos porque eu não vou desistir. Gálatas 6,9. Coloque esse versículo na primeira pessoa, declare esse versículo sobre a sua vida. Eu não aceito procrastinação na minha vida. Eu não aceito desistência. Eu não abro mão dos planos de Deus para a minha vida. Sabe, eu não vou me cansar. Pode até parecer que eu estou cansada, mas a palavra diz que eu não me canso de fazer o bem no momento certo. Agora, se eu estou cansada, talvez eu esteja fazendo o bem no momento errado. Aí, por quê? Porque eu estou fazendo a força do meu braço. Qual é o momento certo de fazer o bem? Aquele que Deus está te chamando para fazer. Agora, a gente inventa de querer participar da faxina da igreja, de tudo enquanto evento que tem na igreja, e você tem que trabalhar em casa, você tem que cuidar de filho, de neto, trabalhar fora, e aí eu estou exausta. Mas por quê? Porque você está fazendo um monte de coisa que Deus não te chamou para fazer. Então, tá tranquilo, tá entendido. Primeira coisa que a gente tem que vigiar na nossa vida daqui para frente, meninas. Esse é o princípio, tá? E eu falei aqui, no slide anterior... Não falei. Lá, nesse aqui, ó, que no comportamento de condição, eu vou, né? Eu não faço escolhas e agora eu estou vendo que eu tenho escolha, o paradigma para que eu seja mordomo. Imagina que você vai ser convidado, né? O marido da Paula, o Júnior, foi então convidado para administrar, para ser
presidente de um determinado setor lá da prefeitura da cidade dele. Imagine se ele chegar lá e falar assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho escolha. O fulano não quer falar comigo. O Beltrano está viajando. Não sei quem está, não sei o quê. Como que eu posso administrar as bacias? Como que eu posso fazer isso? Vai durar uma semana no cargo. Se a gente entrar no papel de vítima, se a gente entregar o controle da nossa vida para os outros, se a gente não entender que temos escolhas e se vivermos num processo de reatividade, não lideraremos nada na nossa vida, nem a nossa vida espiritual. Isso. Oi. Eu aprendo muito com ele quando eu tiro os meus olhos assim do natural mesmo, né? O Dória pediu para ele aprovar algo aqui em Campos do Jordão. E ele falou, não, eu não vou aprovar. Isso não é papel do Comitê de Bacias, é de um outro órgão. Mas ele foi entrar em contato com o prefeito de Campos do Jordão. E o prefeito de Campos do Jordão não atendeu ele. Então, não entendeu? Ele, o Júnior, ou ele, o Dória? E não atendeu o Júnior, o presidente, no caso, que está hoje como presidente do comitê. E o Dória, que solicitou para o presidente do Comitê de Bacias aprovar algo, então ele foi entrar em contato com o prefeito de Campos. O prefeito não o atendeu, por conta de que ele não gostou de não ter ganho como a presidência do comitê. Ah, entendi. Entendeu? O meu esposo, na verdade, quem tem que ser presidente do Comitê de Bacias, que é convencional, o normal é algum prefeito de alguma cidade da Serra da Mantiqueira. Entendi. Mas nenhum deles trabalharam para isso. O meu esposo trabalhou para isso o tempo todo. Então, eles pensaram que por eles serem prefeito, eles iam chegar e iam obter o voto da maioria. Só que eu vi muito a mão, muito espiritual mesmo. Eu estou vendo Deus levando ele, porque ele é uma pessoa que não quer tirar vantagens, não quer ir lá aprovar um projeto para pegar dinheiro para ele ou para... Eu vejo que ele é que nem uma passagem da Bíblia que fala para você devolver o que é sobre o imposto, né? Sim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso, exatamente. Ontem ele foi fazer o imposto de renda dele e a contabilidade falou, mas se você pagar 2.000 lá para a Receita, para um cara da Receita, você se isenta. Ele falou, não, eu vou pagar o imposto que é para eu pagar. Eu acho isso muito bonito nele. E é interessante que se o Júnior pensasse, é só prefeito que tem esse cargo, para que eu vou me empenhar nisso? Se ele tivesse ficado nesse lugar de vítima, ninguém nunca vai votar em mim, porque sempre é prefeito. Se ele ficasse nesse lugar, ele jamais chegaria onde chegou. E aí é onde a gente rotula muitas pessoas, né? De que é da igreja, ou tem a Jesus, ou não tem a Jesus, como eu rotulei ele há muito tempo, né? E eu vejo que ele tem muito mais do reino do que os próprios que estão servindo, que nem você falou, estão cansados porque tem tantas demandas, e eu vejo que ele pode não ser ainda, porque talvez Deus está esperando um momento para que isso ocorra, né? Talvez Deus esteja capacitando no natural para quando ele chegar ao espiritual, a rapidez que ele vai viver, sabe, o período de aprendizado dele está sendo no natural. Quando ele mergulhar no reino, vai ser assim, ele já vai estar lá na frente. E aí as pessoas não entendem. Mas como? Mas por quê? Porque as pessoas não sabem o que Deus está trabalhando na vida do outro. Então, eu quero falar com vocês. Eu tirei o outro? Tirei. Vou passar para vocês agora o vídeo falando sobre mente proativa e mente reativa. Espero que dê para a gente ver. Estão ouvindo bem? Ouvindo não, só vendo a imagem. Eu, pelo menos. Vou deixar meu fone. Espera aí.
Eu vou aumentar o volume aqui, colocando o máximo. Vamos ver, talvez, se não der para ouvir, gente, eu mando o vídeo depois para vocês. A mente reativa e a mente proativa. Beleza? A mente reativa é a parte da mente do indivíduo que trabalha totalmente numa base SR, ou seja, estímulo e resposta, e não fica sob o controle da vontade da pessoa, e que exerce força e poder de comando sobre a consciência das pessoas, sobre o propósito, os pensamentos, sobre o corpo, as ações, os sonhos e os desejos das pessoas. As pessoas de mente reativa são afetadas por situações físicas, circunstâncias, sentimentos, condições e até outras pessoas. Se o tempo não está bom, se o cônjuge não está de bom humor, se o pneu furou, se o tempo está chuvoso, essas pessoas sentem-se insatisfeitas e reclamam da vida. As pessoas reativas são capazes de se deixarem afetar por coisas tão pequenas e insignificantes que perdem um tempo precioso da vida, perdem oportunidades, deixam de realizar sonhos, chegam até a destruir relacionamentos, de tanto que se concentram nos detalhes irrelevantes. Assim é nossa linguagem SR, em nosso modo de agir e reagir. O reativo é baseado nos impulsos, tipo lata de refrigerante chacoalhada explode. Por outro lado, os indivíduos de mente proativa tomam decisões baseadas em valores, pensam antes de agir para as mínimas atitudes. As pessoas proativas são guiadas por valores, não se importam com as circunstâncias, com as variáveis, escolhem responder aos estímulos externos com base nesses valores e não com base em reações momentâneas, nas emoções, ou com raiva, ódio, orgulho ou ciúme. Nós não podemos controlar tudo o que acontece à nossa volta, mas podemos nos controlar, nos condicionar. A todo momento, eu posso escolher ser reativo ou proativo. A única coisa que pode impedir o meu sucesso sou eu mesmo. O reativo foge quando vê algo negativo. O proativo busca o positivo. Ser proativo atrai pessoas boas, coisas boas, cria um ambiente favorável. O reativo diz, vou tentar. O proativo diz, vou fazer. O reativo diz, é assim que eu sou. O proativo diz, posso ser melhor do que isso. O reativo diz, não posso fazer nada. O proativo diz, vamos verificar todas as alternativas. O reativo diz, eu não posso. O proativo diz, deve haver um modo melhor. O reativo diz, você arruinou meu dia. O proativo diz, não deixarei que nada me derrube. O reativo espera que algo lhe aconteça. O proativo toma a iniciativa. O reativo pensa a respeito de barreiras e problemas. O proativo pensa a respeito de soluções e opções. O reativo deixa os outros agirem, enquanto o proativo age. Pessoas reativas defendem-se com facilidade, culpam os outros, arrumam desculpas, ficam bravas e dizem coisas que se arrependem depois, lamentam, reclamam, esperam que as coisas lhe aconteçam, mudam somente quando esta é a única opção, perdem o controle de si mesmos, ficam concentrados num único problema e não saem disso, não evoluem. Enquanto as pessoas proativas pegam o problema e usam o pensamento racional para resolvê-los, têm as possibilidades, tornam-se agentes de mudança, trabalham com o que lhe resta, modificam o ciclo das coisas, sentem que podem fazer. Ser proativo, na verdade, significa duas coisas: assumir a responsabilidade por sua vida e assumir uma postura de posso fazer. Muito bom, né? Deixa eu abaixar meu volume aqui. Nossa, eu sou totalmente o reativo e meu marido proativo. Que vergonha! Ai, Jesus, misericórdia! No dia que eu dei uma aula
na escola sobre isso, uma aluna me perguntou, professora, como que eu mudo a mente reativa para a mente proativa? Falei, mudando de paradigma. Não tem outro caminho, sabe? E uma coisa que a gente precisa preocupar, gente, linguagem. Aquilo que a gente fala, sabe? Por exemplo, eu tenho tanto problema para resolver hoje. Toda vez que a gente fala a palavra problema, o cérebro da gente já desanima. Mas quando eu falo, eu tenho muitos desafios para vencer hoje. Olha, eu tenho problema para resolver, eu tenho desafio para vencer. Nosso cérebro ama desafios. Eu vou tentar. Gente, toda tentativa significa que você não vai conseguir. Tentar é não conseguir. Eu vou fazer. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Eu vou tentar fazer um bolo hoje. Não, eu vou fazer um bolo hoje. Então, ficar muito ligado com o que fala. Usar o corpo em favor daquilo. A gente, quando, sei lá, quando você chega na casa da sua mãe, de uma amiga, e ela preparou para o almoço o seu prato preferido. Quando você chega assim, ela acabou de colocar na mesa, tá saindo fumacinha. Gente, aquilo dá água na boca, a gente esfrega a mão. Ai, que delícia, não acredito, não sei o quê. Quando você tiver uma coisa desafiante para resolver, quando você olhar para aquele troço tenebroso que está até rosnando para você, faz a mesma cara que você faz para o seu prato. Não acredito! Vou resolver você agora. Vou acabar com você. Parece coisa de maluco, mas a gente está usando o corpo para ir mudando os nossos paradigmas. Para fazer com que o cérebro deixe que ele abandone essa trilha mental aqui e abra essa outra trilha mental. É igual quem mora na roça, tem a trilhazinha de boi lá. Por que a trilha fica aberta? Porque o boi passa todo dia. Por que a trilha fecha? Porque o boi para de passar. Por que determinado paradigma é tão forte na minha vida? Porque eu repito. E olha o problema. A gente tem lá, sei lá, vou fazer... Primeira vez na minha vida que eu vou cozinhar. Dá errado, óbvio. Né? Mais que natural que vai dar errado. Beleza. Deu errado. Qual o primeiro paradigma? Eu não sei cozinhar. Aí o cérebro pega aquela informação muito leve, muito fraquinha, quase transparente e guarda. No outro dia você vai cozinhar novamente. Antes de você cozinhar, seu cérebro já pegou aquela informação. Já está ali engatilhadinha. Você fez. Deu errado de novo. Aí você fala de novo, eu não sei mesmo cozinhar, tá vendo? Aí ele dá mais uma fortalecida e guarda de novo. Aí um dia você vai cozinhar na casa de uma amiga, ajudar. Começou a fazer alguma coisa, falei, amiga, acho que eu não vou nem te ajudar não, porque eu não sou boa nesse negócio de cozinha. Toda experiência semelhante que a gente tem, a alguma anterior em que a gente já estabeleceu um paradigma negativo, a primeira coisa que a nossa mente faz, seja positivo ou negativo, tá? A primeira coisa que a nossa mente faz é pegar aquele paradigma e botar ali em cima da mesa. Se a gente repetir, ele fortalece. Se a gente não repetir, talvez ele guarde, talvez fique por ali. Então, o que eu tenho que fazer para estabelecer um paradigma novo? Primeiro, parar de usar o paradigma velho. Parar de usar. Falei, não é isso. Não é que eu não sei cozinhar. Peraí, gente, eu falei isso agora, não é o que eu quero dizer. O que eu quis dizer é que eu já tive algumas experiências que não deu certo, mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde eu vou fazer um prato perfeito. Então, toda vez que você se vê naquela situação, fale. Se é algo que você quer mudar, fale aquilo. Fale o paradigma novo. Escreva o paradigma novo. Pensa no paradigma novo. Grava um áudio para ouvir o paradigma novo. Vai repetindo aquilo, de maneira que o paradigma velho vai deixando de ser usado e vai ficando fraco. E o paradigma novo vai sendo fortalecido a cada dia. Tá? Então, do hábito 1, do nosso princípio de mordomia, que a gente precisa entender,
que eu sou responsável, eu tenho escolha, eu tenho iniciativa, eu não sou guiado pelas circunstâncias. Esses são os paradigmas que eu preciso estabelecer para desenvolver o hábito da mordomia, para que eu possa administrar todas as coisas que Deus coloca na minha vida. Alguma pergunta sobre o hábito 1? Vamos seguir para o 2, então? Ok. O hábito 2 é: seja intencional. Eu nem vou discutir a história de ser intencional, ser interesseiro, a gente já está cansado de saber disso, não vou me ater nesse ponto, não, tá? O que é ser intencional? Por exemplo, 1 Coríntios 9, 24. Vamos lá. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. Gente, que mania absurda é essa que a gente tem de participar? Ah, eu vou fazer minha inscrição porque eu quero participar. A gente tem que parar de participar das coisas e começar a entrar nas coisas para ganhar. A gente tem que parar com a mania de fazer as coisas por fazer. Tem que ter uma intenção. Nosso encontro aqui, coloca uma intenção no seu coração para esse encontro. Sabe, você está gastando aí praticamente 2 horas toda sexta-feira. Você está investindo 2 horas da sua vida. Você sabe que veio muito ao meu coração hoje sobre essas palavras que você coloca da Bíblia, porque você coloca alguns pontuais, mas Deus falou muito forte no meu coração para que, como se fosse quando a gente vai à igreja e o pastor ministra uma palavra, e a gente não tem que ficar só naquela palavra naquele momento, mas trazer para casa e refletir nela por todas. Então, hoje eu senti muito isso, de passar para as meninas, para que nós possamos ter esse hábito da palavra que você ministrar aqui, que nós possamos refletir e ouvir o que Deus tem para nos dizer no particular. Muito bem, Paula. É uma boa orientação. E assim, isso não é só para vocês, isso é para mim também. Né? Com certeza que isso é para mim também. Então, Paulo fala aqui para gente, sabe? Corre com um objetivo. E corre com um objetivo bom, não corre com qualquer objetivo. Ah, eu vou assistir a aula da Cissa porque é bom. Não, gente, para com isso. Vamos além. Então, Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, a fim de, com a finalidade de, com o objetivo de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 15 e 16, está ali. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Então, assim, é crucial caminharmos em concordância com aquilo que a gente já aprendeu. Não faz sentido a gente aprender as coisas e não viver o que está aprendendo. A palavra está nos dizendo isso. A gente deve prosseguir de forma coerente com aquilo que já alcançamos. Porque senão a gente não vai amadurecer nunca na fé. A gente vai ficar lá no nosso estágio de condição. Então, ok, né? Deus deu para o Júnior a presidência de um comitê. Deus ainda não deu para o Júnior a prefeitura da cidade. Mas aí o Júnior vai, é só uma presidência de um comitê mesmo? Se fosse algo maior, não. É aquilo que já te foi dado, é aquilo que você já alcançou. E outra coisa que a palavra sempre fala, né? Não despreze os pequenos começos.
Porque sem o pequeno começo, a gente nunca vai chegar na metade do caminho, e muito menos no final do caminho. Todo começo é pequeno. Não tá, Eva. Grande. Oi? Tá para onde? Eu estou ouvindo alguém falar, mas acho que ficou só o áudio aberto. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu ver aqui no chat. Não, que é isso, Débora? Estamos em casa, menina. Ah, peraí. Isso aqui, esse o áudio está baixinho, esse eu acho que eu vou ter que enviar para vocês depois. É um trecho do filme da Alice, em que ela encontra aquele gato, tá? E aí você vai ver que no desenho ali está cheio de plaquinhas. E a Alice vai pedir ajuda para o gato. Eu não vou nem colocar o áudio, porque ele está muito baixo mesmo. Depois eu ponho lá no grupo. Aí ela está ali, perguntando para onde ela vai, não sei o quê. Ah lá, que caminho eu vou tomar? Ali está, volte, continue. Aí, ela pergunta, eu só queria saber qual caminho eu devo tomar. E ele diz, isso depende de onde você quer ir. A resposta da Alice, né, o lugar realmente não importa. E aí ele vai dizer, se o lugar a que você quer chegar não importa, então não importa o caminho que você vai tomar. Se você não tiver uma intenção, se você não souber o caminho para onde você vai, qualquer caminho serve. Se o seu alvo não for Cristo, pode tomar qualquer outro caminho, que qualquer um outro vai te servir. Agora, se o alvo é Cristo, só existe um caminho, não existe outro. E aí eu não preciso nem perder tempo procurando, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou pôr os 2 vídeos no grupo. Agora, o que nos impede de fazer, né? Corra para vencer. O que nos impede de correr para vencer? Hebreus 12:1 diz, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Ninguém aqui precisa de explicação sobre pecado. A gente já está cansado de saber o que é, eu não vou me ater a isso. Mas eu quero falar de peso, porque às vezes a gente não percebe o que é peso na nossa vida. E detalhe, a maioria dos pesos é a gente que pega. Ou é a gente que permite as pessoas colocarem. Uma vez nós fizemos uma dinâmica na igreja, a menina estava com uma mochila, aí ela correu de um lado ao outro da igreja. Depois ela foi andando bem devagarinho, e à medida que ela foi andando, a gente foi colocando as nossas coisas dentro da mochila dela. Ela foi com a mochila aberta, aí colocamos bolsa, tudo que tinha que podia colocar. E aí ela teve que correr de novo. Óbvio que ela não correu da mesma forma, porque ela estava carregando peso. É a forma mais simples de você entender o que é isso. Então, eu vou mostrar para vocês agora, através de uma ferramenta muito simples, que a gente trabalha no Líder em Mim, para que a gente aprenda a lidar com essas situações, para a gente não ficar carregando peso. Chama-se Círculo de Preocupação e Influência. O que é o círculo de preocupação? São todos os assuntos sobre os quais uma pessoa se preocupa, mas não tem qualquer influência sobre eles. Se eu não posso mudar uma circunstância X, eu não posso me preocupar com aquilo. Porque eu estou perdendo tempo, porque a energia que eu estou gastando com aquilo, o tempo que eu estou gastando com aquilo, eu estou deixando de fazer aquilo que eu realmente posso fazer. Às vezes, vamos supor, tem uma pessoa internada no hospital com Covid.
Não adianta eu ficar preocupada porque eu não tenho notícia. Mesmo que eu tenha notícia, eu não sou médica. Eu não tenho como mudar a circunstância da pessoa. Mas o que eu posso fazer? Está pequeno, Paula? O texto? Não? Tranquilo? Não, não tá, não. É que do jeito que o meu celular tá, porque ele tá carregando, eu tô chegando. Tá. Mas tá tranquilo. Então, o que eu posso fazer em vez de ficar me preocupando? Ai, meu Deus, eu não tenho notícia. Orar. Porque através da oração eu posso influenciar o que a pessoa está vivendo. Olha que coisa simples. O que é o meu círculo de influência? Todas as coisas sobre as quais uma pessoa pode agir direta ou indiretamente. Pessoas de mente reativa têm o foco no círculo de preocupação. Elas só se preocupam, elas só se ocupam, elas gastam o seu tempo com aquilo que elas não podem resolver. Elas se preocupam com problemas. Faz todo sentido, porque nas outras campanhas que ele perdeu, eu perdi o chão, eu chorei, foi algo assim, levava tudo para o pessoal e pegava a raiva das pessoas. Nessa, antes de sair o resultado, quando eles estavam fazendo a contagem, a gente veio para casa, eu sentei no cadeirão dos meninos, no chão da sala, e eu falei, ele falando, se arruma que nós ganhamos. Eu olhei para ele e falei, não, nós não ganhamos. E eu estava serena, calma, assim, não era, ali naquele momento, tinha certeza que era o Espírito Santo falando para ele. Amém. Não, nós não ganhamos, nós perdemos. Ele ficou, levanta-se. Eu falei, não vou, nós perdemos. E quando saiu toda a contagem, ele olhou para minha cara, eu falei, eu disse. E eu não chorei, eu não chorei, eu não saí, né, como foi das outras vezes, porque o Espírito Santo, ele ministrava muito forte ao meu coração. Nós não temos que nos alegrar com o resultado, mas com o processo. E o processo do qual eu vivi ali, e ele também, porque ele falava, nós não ganhamos porque Deus não quis. Ele falou exatamente isso, Deus não quis. E eu falei, eu tenho certeza disso. Porque, na verdade, ele estava trabalhando nós através das pessoas das quais nós encontrávamos no caminho. Uhum. É engraçado porque uma vez eu ouvi o Tiago Brunet falando que o principal... não é chamado, não. O principal dom que Jesus desenvolveu foi o do ensino. Porque ele falou, Jesus ele ia de uma sinagoga para outra ensinar. Ele ficava muito tempo ensinando. No caminho, ele curava, ele libertava. Os outros dons ele exercia no caminho. Então, o maior dom dele era o ensino. Mas era no caminho que ele ia alcançando a vida das outras pessoas, que ele ia verdadeiramente transformando a vida das pessoas. Então, essa coisa da gente entender que é no processo é fundamental. Então, pessoas, obviamente, proativas vão ter o seu foco no círculo de influência, naquilo que elas podem fazer de forma direta ou indireta. Eu posso não conseguir, eu posso não ter uma loja para dar emprego para uma pessoa, mas eu posso conhecer alguém que pode fazer isso. E aí eu consegui, vou falar com fulano, porque ele pode indicar, porque ele pode fazer. Muito bem. É isso aqui, ó. Pessoas que têm a mente proativa, o círculo de preocupação é maior, mais forte que o seu círculo de influência. Então, a sua influência vai sendo cada vez mais minada, fechada, diminuída, e as preocupações vão para cima dela. E aí a saúde vai embora, e aí os relacionamentos vão embora. Ao contrário, quando a pessoa tem a mente proativa, que ela foca no círculo de influência, ela começa a mudar o círculo de preocupação ao redor dela. Esse círculo de preocupação começa a diminuir, porque ela começa a influenciar as pessoas que estão no círculo de preocupação. E aí, eu vou te ensinar hoje o quadro de controle. Isso aqui, gente, no início talvez você precisa fazer no papel,
Eu faço isso hoje mentalmente, quase todo o tempo. O que eu preciso entender? Que há coisas que eu controlo diretamente, há coisas que eu controlo indiretamente, há coisas que eu não controlo. Para as coisas que eu controlo diretamente, eu tenho poder de escolha. Para aquelas que eu controlo indiretamente, eu tenho poder de influência. Para aquelas que eu não controlo, eu tenho o poder da entrega e da confiança em Deus. O que eu controlo diretamente? Aquilo que envolve o meu caráter. Tudo que diz respeito ao meu comportamento, às minhas ações, aos meus paradigmas, aos meus pensamentos, às minhas crenças, eu tenho poder de escolha sobre elas. O que eu controlo indiretamente? Aquilo que envolve o caráter do outro. Eu não tenho como mudar o comportamento da Vivi. Eu não tenho como mudar os paradigmas da Paula. Mas eu posso influenciá-las. Eu não tenho poder de escolha para elas, mas eu tenho poder de influência sobre elas. E o que eu não controlo? Obviamente que está fora do meu alcance. Por exemplo, o meu passado, aquilo que já aconteceu, eu não posso mudar. E as circunstâncias que estão ao meu redor, que eu também não posso mudar. O que eu faço com isso? Entrego para Deus. Como que eu exerço o meu poder de escolha para as coisas que eu controlo diretamente, para a mudança do meu caráter? Eu peço ao Espírito Santo, ele é meu ajudador, a me ajudar a mudar o meu caráter e eu me comprometo com o Espírito Santo com essa mudança. Não é deixar na mão dele, não, tá? Eu me comprometo com ele a mudar. Ah, não, Deus está fazendo a obra em mim. Tá, ele está fazendo e você está de braço cruzado, ele vai trabalhar sozinho? Vai demorar 200 anos essa obra. E a sua parte, você não vai fazer? Ou ele está fazendo e a gente ainda vai lá e destrói tudo que ele construiu? Às vezes a gente trabalha contra Deus ainda por cima. Quando problemas que envolvem o outro, o que eu posso fazer? Eu posso interceder pela pessoa e eu vou pedir ao meu ajudador para me direcionar. Poxa, eu estou tentando influenciar essa pessoa assim, não está dando certo. Espírito Santo, me dá uma estratégia. Que tipo de influência eu vou exercer que realmente vai tocar o coração dessa pessoa? E problemas que estão fora do meu alcance, o que eu faço? Entrego para Deus e pronto? Não. Mudo o meu paradigma, mudo a forma de olhar para o problema ou para a circunstância. Não é ignorar, entregar não é ignorar. Eu entrego, confio e passo agora a render ações de graças. Ações que mostram que eu sei que eu já recebi aquilo que eu pedi. Mais ou menos. Ok? Eu acho isso aqui top demais. Você consegue repetir o que você falou no início da oração que você faz ao Espírito Santo, perguntando para ele o que eu posso fazer? E aí eu não consegui. Sobre o poder de influência, pedindo a ele estratégias para ele... Isso, para o problema, para o que está acontecendo com o outro. Com o outro, me dá estratégia. Não posso resolver. Porque vamos colocar assim, o Espírito Santo em nós é uma força para influenciar a outra pessoa. Quem convence da justiça e do pecado é o Espírito Santo, não sou eu. Eu não tenho poder de fazer o outro escolher a justiça e não o pecado. Mas eu tenho o poder de influenciar. Isso tanto é verdade que quantas pessoas já nos influenciaram de forma negativa. Quantas escolhas nós fizemos erradas porque deixamos nos influenciar por coisas erradas que as pessoas estavam ali colocando sobre a gente. Então, se o diabo tem poder de influência sobre a vida das pessoas, eu não vou ter? Você está doido que Deus deixou o diabo influenciar os outros e tirou essa capacidade de mim? Ao contrário, ele não só me deu esse poder de influência, como me deu o Espírito Santo que vai me dar qual é a estratégia eficiente. Porque para cada um é uma estratégia diferente.
Aí Paulo vem e fala, com os fortes eu era forte, e com os fracos eu me fazia de fraco. Estratégia. Pura estratégia. Respondi, Paula? Tá? Posso tirar daqui, meninas? Meninas, eu vou depois que eu terminar, isso é um curso, tá? Esse Hábitos de Liderança para a igreja, né? para o reino, é um curso que eu estou terminando de alinhar algumas coisas. Deus vem sempre, peraí, vamos alinhar isso aqui. Ele nasceu como um curso meio natural, meio espiritual. Aí, nessa última semana, o Espírito Santo falou, vamos fazer a coisa certa, vamos parar com isso. Né? E aí ele está sendo totalmente voltado mesmo para as questões espirituais. Eu vou depois colocar esse curso lá para vocês. Vocês têm toda a liberdade do mundo para usar esses slides com o que vocês quiserem. Vou colocar em PDF, tá? Quer chamar um grupo de pessoas da sua casa para conversar sobre isso? Fique à vontade, tá certo? Sem problema algum. Não precisa me avisar, assista, não. Vou colocar depois para vocês quando a gente terminar. Deixa só eu terminar o formato dele. E agora, tarefas ligadas à questão de você ser intencional, ao hábito 2. Qual a sua intenção como filha do Rei, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas? Mais ou menos assim. Você sabe por acaso quem é meu pai? Você sabe com quem que você está falando? Quantas vezes você já virou para uma adversidade e perguntou isso para ela? Peraí, você sabe com quem que você está falando? Você sabe quem é meu pai, por acaso? A gente vê filho de juiz fazendo isso por aí, né? Chega a polícia, quer prender, chega alguém, alguma autoridade, e aí a criatura enche o peitinho e fala, sabe com quem que você está falando? Sabe quem é meu pai, por acaso? Eu sou filho do fulano de tal. Então, você já usou isso a seu favor contra as adversidades da sua vida? Então, primeiro eu estou falando aqui como filha. Você, filha. Você entende o que é ser filha? Você conhece teu pai? Conhece o caráter do teu pai? Tem relacionamento com ele? Até onde você pretende ir com esse relacionamento? Qual o nível de profundidade? Ele te convidou primeiro para molhar até a canela, né, para molhar os artelhos, depois para molhar os joelhos, depois ele te convida para ir até o quadril, mas o que ele quer de você é que você mergulhe por inteiro, perdendo o controle da situação. Agora, não dá para mergulhar do artelho para o mergulho não, tá, gente? É lícito que nós desejamos o mergulho completo, a imersão total em Deus. É lícito e é necessário que a gente busque isso. Mas se a gente ainda está nos artelhos, se esse entendimento de que artelho é pouco, que o que Deus quer é tudo, chegou ao seu coração, não é para você pular para o tudo. É para você ir até o joelho e depois para você ir até o quadril, para depois você mergulhar no tudo. Tudo com Deus é com ordem e disciplina. Deus não é doido. Você tem que aprender a nadar primeiro para depois mergulhar naquilo tudo. E aí, como... Ô, Cissa, Oi. Me ajuda num sentido, quando você fala, né? Com Deus tudo é ordem e disciplina. Uhum. A gente precisa aprender a nadar. Quando você fala isso, o que vem na minha cabeça é a igreja. A ordem, a disciplina que vem da igreja, que vem do superior, do pastor. E aí é isso que tem me confrontado muito no sentido. Então, se eu não estou lá dentro, se eu não estou vivendo as coisas do reino de conforme a igreja no quadradinho coloca, então eu não estou andando em disciplina. E eu tenho me paralisado muito com isso. Não. No sentido de que eu não estou
lá, não estou limpando a igreja, não estou cooperando com o reino, e por isso eu não consigo ir para lugar nenhum. Quando Maria e os irmãos de Jesus foram ter com Jesus, e aí chegaram para os apóstolos, né? Jesus estava numa casa, aí eles chegaram para os apóstolos e falaram assim, fala com Jesus que a gente está aqui. Aí chegaram, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. Aí Jesus ia falar assim, estes são os meus irmãos, né, e a minha mãe. Eu imagino a cara do discípulo para chegar para Maria, para os irmãos, aqui, Jesus mandou dizer que os irmãos e a mãe deles são aqueles que estão lá dentro, ao redor dele. A gente, às vezes, eu gosto de parar para pensar nessas coisas da Bíblia, sabe? Como que ele fez isso? Como que ele devolveu esse recado para Maria? Maria tá de boa, gente. Eu acho que Maria devia ser a mulher mais top 10 do universo, foi Maria. Cara, ela foi mãe de Jesus. Ela foi capacitada para isso antes. Nós não. A gente, quando nasceu o filho, aí a nossa mãe, né, nossa maternidade nasceu junto com cada filho, para quem tem mais de um filho. Eu só tenho uma. Mas Maria não foi capacitada para ser mãe de Jesus no momento em que Jesus nasceu, não. No espírito, Maria já estava sendo capacitada há muito tempo. Então, Maria estava de boa, o que Jesus mandava falar, Maria entendia. Mas os irmãos, duvido. Os irmãos só foram caminhar com Jesus, não sei nem se com Jesus, eu nem me lembro aqui se eles não foram caminhar depois da morte de Jesus, que eles passaram a ser seguidores de Jesus. Tiago, por exemplo, é um deles. Então, Paulo, o que eu quero dizer com isso? Tá? Quem é a tua igreja? Agora eu vou inverter. É quem está ao teu redor. É a tua família. A minha Essa casa. é a igreja onde você serve. Esse é o templo onde você serve. Então, é aí que você precisa fazer as coisas com ordem e disciplina. Em primeiro lugar. Quando Deus quiser que você faça alguma coisa na igreja, Paula, Ele vai te levar. Eu fiz muito isso que você falou. Eu enfiava em tudo enquanto era grupo que tinha na igreja. Grupo da faxina, tô dentro. Grupo da cantina, tô dentro. Grupo Aí parece que eu que estou sendo a pecadora, sabe? Assim, tem célula, tem não sei o que lá de quinta, tem não sei o que lá de domingo. Isso aí. E aí parece que o peso vem assim, tá vendo? Você não está servindo, você não está fazendo, então não é assim que serve o reino, enfim. Mas eu sinto muito que eu sou... ele me envia como hoje eu senti de enviar as coisas no grupo e foi tudo direcionado com relação a ele, veio tudo dele. Então, eu não funciono quando alguém me pede ou me fala, que nem um devocional, hoje eu vou acordar e eu tenho que ler ele, eu vou através daquilo que eu sinto, do que ele me direciona, mas eu fico combatendo a mim mesma o tempo todo, de que isso está errado, de que não é, eu não acredito no que ele está fazendo o tempo inteiro. Todo momento eu fico colocando ele à prova. Então, você tem que lembrar de Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Tá? Para você viver a liberdade do Espírito Santo. E aí, qual a sua intenção como cristã? É diferente. A intenção de filha é uma. A intenção de cristã é outra. A minha intenção de filha é na minha vida. A minha intenção como cristã é no reino. Agora, eu posso ser cristã e também entender que eu também sou igreja. Tem gente que entende que é só cristão, tem gente que ainda não entendeu que é igreja. Por quê? Paradigma de dependência, filho. Paradigma de independência, cristão. Paradigma de plenitude, igreja. Corpo, nós.
Então, tem gente que ainda não alcançou nem o estágio de decisão, está lá no de condição ainda, não consegue entender o que é ser igreja. Porque para eu chegar lá na plenitude do ser corpo, primeiro eu tenho que ser membro. Quando eu estou no estágio de condição, eu não sou nada. Quando eu chego no estágio de decisão, eu entendo que eu sou um membro, e quando eu junto com outro membro, juntos a gente faz um corpo. Mas acontece que um membro fica ali, se debatendo com o outro, eu não tenho controle sobre aquilo ainda. Os membros ficam dando cabeçada. Aí há mais 3 hábitos que eu vou precisar desenvolver para sair desse lugar e aí sim ter o meu entendimento como corpo. Então a gente precisa ter intenção nesses 3 níveis da nossa vida. Minha intenção como filha, para minha própria vida, minha intenção como cristã, para manifestar na vida dos outros, e minha intenção como igreja, que aí é infinitamente maior, né? Como igreja, que é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí já estamos falando ali de propósito, de ir fazer discípulos. Aí tem... Espera aí. Mais 2 perguntas. Em que situações a probabilidade de você responder de forma reativa fica maior? Isso aqui é legal para a gente entender. E descreva uma situação recente na qual você foi reativo. Eu acho até que essa tarefa devia ser lá do hábito 1, acho que ela não é daqui do hábito 2, não. Depois eu vou organizar, quando eu mandar slide para vocês, eu vou mandar completinho. E aqui está certo, aquela ali realmente está desalinhada. Aplique essa situação ao círculo de controle. Você vai pegar essa situação em que recentemente você foi reativa, e você vai aplicar o círculo de controle. Você vai escrever no círculo de preocupação o que nessa situação estava fora do seu alcance. E o que estava no seu alcance. E aí você vai entender o que você não podia ter feito e o que você podia ter feito. E para as próximas, sempre faça isso. Apareceu uma situação, você peraí, controle, o que está no controle, o que está na preocupação? Bom, no controle só tem uma coisa, ok, eu vou focar só nela. Bom, há 2 coisas que estão sob o meu controle, ok, eu vou focar nelas. Não tem nada sob o meu controle, ok, vou orar e vou entregar para Deus e vou crer que tudo já se manifestou. Percebe como a gente tem escolha? O tempo todo. E agora viria, eu acho que agora viria o 3º hábito, que é o último hábito que a gente precisa desenvolver para que a gente saia do estágio de condição para alcançar o estágio de decisão, que é ter prioridade. Na nossa vida, no nosso cotidiano, o hábito 3 do líder em mim é faça primeiro o mais importante, ou seja, tenha prioridade, é a mesma coisa. Só que já está passando a hora, já deu 5 horas aí, a gente está aqui desde 3h30, e aí tem bastante coisa para ver, olha. A gente vai falar sobre a matriz do tempo, aí vai ter tarefa para você. Tem vídeo que é fantástico, esse vídeo é top. Tem tarefa, tem quadro para a gente aprender o que é urgente, o que é importante, o que não é urgente. Tem bastante coisa para a gente fazer, eu não queria fazer isso rapidamente, tá? Então, hoje a gente trabalhamos com os 2 primeiros hábitos para que a gente possa sair do estágio de decisão para o estágio de condição. Deixa eu ver, não, aqui, beleza. Dúvidas sobre o hábito 2? Sobre o ser intencional em alguma coisa? Se não, meninas, vamos realmente botar isso aí em prática, né? Olhar as nossas anotações, ver o que a gente ouviu, se for necessário, rever a aula, rever alguma coisa,
E a Paulinha está certíssima sobre a direção para que a gente, durante a semana, medite sobre tudo isso. Tá? Porque a consciência só é desenvolvida dessa forma. Porque que nem você falou, há dúvidas nesse momento, aonde está tudo, né, que você colocou, não, mas eu acho que eu preciso, é uma aula bem complexa, intensa, que precisa de novo ser revista, assim, com atenção e meditando, né, no que e como. E com calma. Essas coisas ocorrem na nossa vida o tempo todo, o Sim. dia todo, né? São circunstâncias e coisas que estão nos rodeando. E aí eu penso que se você for colocar no grupo, né, tudo isso que você colocou em PDF, acho que é bem legal imprimir e riscar e escrever e continuar. E eu acho que eu costumo dizer, já falei com vocês, quando eu escuto uma aula, uma live, alguma coisa que alguém fala um negócio que faz muito sentido para mim, igual aquela hora que você falou, nossa, Cissa, faz todo sentido. Quando depois do vídeo de mente reativa, mente proativa, do foco, né, do círculo de preocupação, que a mente reativa está na preocupação, a positiva está na influência. Aí, por exemplo, eu vi que para a Paula isso fez muito sentido. Então, é como se assim, o que a Paula precisava aprender hoje foi aquilo ali. Então, a aula fica gravada, gente. A gente pode rever essa aula quantas vezes a gente quiser. Então, pega lá o iniciozinho da aula, olha aquilo ali, anota, pensa, escreve, não sei o quê, papapá. Depois passa para o outro. Não precisa ficar preocupando em consumir a aula de uma vezada só. Né? A gente tem tanta interação, é tão fácil da gente conseguir ir trocando ideia e tudo, a gente não tem dificuldade nenhuma nisso. Então, a minha recomendação é sempre essa. E a questão da ordem e da disciplina, Paula, Deus não é Deus de confusão. E a ordem é o oposto da confusão. Então, Deus não vai te chamar para fazer uma coisa que vai gerar confusão na sua vida. Né? Então, essa história, você tem que vir para o evento, você tem que fazer isso, você tem que participar aqui. Não tem que. Não é, eu não sou guiada pelo pastor, eu sou guiada pelo Espírito. Eu não sou guiada pelas leis da igreja, pelas doutrinas da igreja, pelos entendimentos da igreja, eu sou guiada pela palavra. O que a palavra fala? Os casados, né, os solteiros cuidem das coisas de Deus e os casados cuidem das coisas de casados. Agora, se a pessoa é solteira e não está investindo tempo nas coisas de Deus, preciso rever as prioridades, a aula que vem. O hábito 3 precisa começar a ser desenvolvido. Entende? A gente tem que... Por isso que versículo tem que ficar, sabe? Se ele está falando que os casados cuidam das coisas dos casados, solteiro cuida da coisa de Deus. Opa, eu sou casado, sou solteira? Ah, eu sou casada. Estou fazendo isso direito? Estou cuidando do que a Bíblia está mandando cuidar? Ah, eu sou solteira. Estou cuidando do que a Bíblia está mandando cuidar? Isso que é meditar nos versículos. Às vezes eu pego lá um versículo aqui, sei lá, vocês sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha um prêmio? Tá, um ganha o prêmio, os outros estão só competindo. O que são os outros? O que são os outros só competindo? Aí eu lembro de discípulo e multidão. Tinha uma multidão que acompanhava Jesus, mas só os discípulos caminhavam lado a lado com ele todo dia. Então, participar é diferente, né? Participar por participar é diferente de participar para ganhar. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Aí vem lá, portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Que aspectos? Eu tenho que parar, eu tenho que pensar. Fechou um raciocínio, eu tenho que parar. Quais são os aspectos que um atleta precisa ser disciplinado? Ele tem que dormir bem, ele tem que se alimentar bem, ele tem que treinar, ele tem que ter a mente favorável à sua vitória, porque ele pode treinar tudo, mas se a mente dele for uma mente de fracasso, na última hora ele vai se sabotar. Então ele tem que treinar a mente também. E Paulo está falando aqui que eu sou um atleta, porque eu estou correndo uma corrida. Nessa corrida espiritual que Deus está me chamando para correr, como que eu tenho que ser disciplinada? De que eu estou me alimentando?
como que eu estou descansando? Qual está sendo o meu treinamento? Qual a intensidade do meu treinamento? Aquilo que eu quero viver, eu estou treinando o suficiente para isso? Então, um versículo pode tomar um dia inteiro, uma tarde inteira de meditação. Então, acho que a Paulinha está coberta de razão. Te agradeço muito, agradeço ao Espírito Santo que trouxe essa direção para a gente, né? E a gente se vê na sexta-feira que vem. Ok? Então, beijo. Eu vou já procurar os vídeos para colocar lá também no grupo. Os 2 vídeos. Obrigada. Tá? Janice, está tudo Obrigada. bem, amor? Beijo. Te achei Tá meio... tudo. Tá meio cansadinha? Eu? É.